Se você tem empresa ou pretende ter uma, o que eu vou te falar agora pode fazer com que você evite um processo trabalhista ou até mesmo venha a ganhar um. E acredite, quase ninguém explica isso direito. Fica comigo até o final, porque o último ponto é onde a maioria perde muito dinheiro. O direito do trabalho é um dos temas que gera mais dúvida, medo e prejuízo no Brasil. Todo mundo acredita que sabe atuar com o direito de trabalho dentro da sua empresa, mas isso até receber uma notificação da Justiça do Trabalho. Hoje eu vou explicar 5 erros comuns que levam as empresas para dentro do tribunal para responder um processo trabalhista. Primeiro erro é achar que está tudo certo só porque tem um contrato assinado. Saiba que o contrato, embora importante, ele não é a maior prova na Justiça do Trabalho e digamos que ele não vale mais do que a realidade. A justiça ela analisa o que acontece na realidade, no dia a dia, como que são as provas, o que aconteceu naquele cenário. Para isso, vem as provas documentais, juntado de contrato, outros tipos de documentos, pode ser contra-cheque, controle de jornada, outros elementos. Ou então, se você tiver um contrato de prestação de serviço, você vai juntar esse contrato de prestação de serviço para dizer que não tinha controle de jornada, não tinha contra-cheque, na verdade, era uma relação ali de PJs, né? Então, tudo isso a justiça vai analisar para saber se tinha um vínculo de emprego ali ou não. Isso implica dizer que não importa se lá está um contrato de prestação de serviço, mas se tinha um cumprimento de jornada, subordinação, habitualidade, alguns outros elementos, certamente a sua empresa está em perigo. Já o segundo erro, ele é um erro tão natural, ele acontece de forma tão inofensiva, está no dia a dia de todo mundo e é extremamente perigoso e toda vez aparece no processo do trabalho. E vem aí as famosas mensagens de WhatsApp, fora do horário de trabalho, pedindo uma ajudazinha ali às 10 da noite, com aquela questão assim tão, sabe, parece tão inocente, mas tá ali, olha, fulano, sei que você já não está mais no seu horário de trabalho, mas você consegue me ajudar rapidinho com o e-mail? Tem que mandar tal relatório, tem que fazer tal coisa. Aí vem o áudio, mensagem, print, aí vem uma troca de mensagens. Quando você vai ver, a pessoa está ali atuando fora do horário de trabalho já há um bom tempo e tudo ficando registrado, porque vem mensagens, prints que são juntados no processo, que demonstram que a pessoa saía do horário de trabalho dela e continuava trabalhando, indo para casa pelo celular ou já em casa, no seu horário de lazer, às vezes sábado, domingo, feriado. E essas cobranças informais, essas ordens fora do trabalho, aquele pedido de ajuda que é inegável, porque às vezes é seu chefe que está pedindo, né? É o chefe da empresa, do funcionário. Isso acarreta um perigo. E esse perigo é, basicamente, computar aquele período ali como horário de trabalho. A pessoa fica ali à disposição da empresa, respondendo ela, trabalhando, continuando a elaborar já fora do ambiente de trabalho ou fora do seu expediente de trabalho. Então, não permita que isso aconteça na sua empresa. Deixe muito claro no regimento interno, no código de conduta, que as mensagens pelo WhatsApp não devem ser utilizadas após o cumprimento da jornada de trabalho do seu funcionário. Já o terceiro erro, muita gente, eu já ouvi muito isso, dizendo que economizou tanto, mas está criando, na verdade, uma verdadeira bomba relógio contra a própria empresa. O famoso pagamento por fora é aquela comissão que você paga por fora, é o pagamento extra folha, né? Aquela ajuda de custo totalmente disfarçada, com o interesse de maquiar, de esconder, achando que ninguém vai questionar ou saber. Ganha o salário fixo e o valor do salário por fora é dobrado, triplicado, e faz aquele auê todo um esquema de transferência, de pagamento, né? Tudo disfarçando para que não vá para compor o salário como um todo, mascarando ali
o real salário que o funcionário tem. No entanto, quando você tem ali provas testemunhais, outras pessoas que vivem a mesma situação, você tem um perigo. A gente chama das triangulações de testemunhos, aí o pessoal entra com o processo e vem aquela questão do comissionamento ou o valor que todo mundo recebia igual por fora, para demonstrar que ali tinha sim um combinado de receber um valor X no contra-cheque e já um outro valor completamente diferente por fora para suplementar esse pagamento e aí evitar que haja aí o reflexo nas verbas trabalhistas, né? Então, quando você passa por uma situação dessa e toma uma condenação, seja por meio de uma prova documental forte ou uma prova testemunhal, a sua condenação, ela primeiro que ela busca os últimos 5 anos, e aí vai ter incidência de, no aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, férias, 13º, a terço de férias, né, FGTS, multa do FGTS, dentre outros direitos que ele podem ter o reflexo desse salário que era pago totalmente por fora. Agora o quarto erro, ele é assim, silencioso, ele bate recorde na Justiça do Trabalho, acontece numa frequência muito forte nos processos e as empresas continuam a errar sem corrigir constantemente. Não controlar a jornada de trabalho do seu funcionário de forma correta. Falta de ponto. Ponto britânico. O registro de ponto mal feito é um prejuízo tamanho para a empresa. E que as empresas continuam a falhar. Isso tudo está muito atrelado à ausência de fiscalização, à rigidez, saber ser punitivo, corretivo na fiscalização, para que, se não está registrando o ponto corretamente, que o funcionário seja chamado. Entenda o que pode acontecer se ele não fizer o registro correto do ponto dele. Falta do controle de ponto, não ter registro, achar que isso não vai dar em nada, não tem ponto eletrônico, não tem ponto na folha, não tem qualquer outro tipo de ponto eletrônico que seja homologado pelo Ministério Público, do Ministério do Trabalho e Emprego, é de um erro grosseiro e ainda assim acontece bastante. Um outro erro que ainda é muito grosseiro e a gente ainda pega com frequência é o famoso ponto britânico. Ponto britânico, ele é inválido porque o ser humano não é uma máquina para estar todo dia no exato horário e sair no exato horário durante longo período. Isso não acontece, as variações são humanas. Pessoas chegam mais cedo, chegam mais tarde, acontece um atraso. Então saia dessa do ponto britânico, porque além de ser um ponto preguiçoso, que ele já fica todo ali anotado, a sua prova ela vai ser inutilizada. E se o reclamante entra com uma ação pedindo horas extras e você junta um ponto britânico, ocorre o que se chama da inversão do ônus da prova. E aí você passa a ser quem tem que provar que o funcionário não fazia hora extra e se torna ali muitas das vezes uma prova de difícil acesso e onde as empresas acabam sendo condenadas. Então não use o ponto britânico. Agora vem um erro aqui, que é o quinto erro, que ele gera condenações altas, altas mesmo, e quase ninguém percebe, acha que não é um erro. Só procura o advogado quando o processo já te procurou, ou seja, ele chegou na sua empresa, aí você pensa, putz, preciso de um advogado. Se torna caro, porque uma demanda particular, uma demanda isolada, ela é notadamente mais cara de se contratar. Por que eu falo isso? Quando você tem uma assessoria jurídica dentro da sua empresa, você já tem ali um escritório que cuida de tudo o que acontece. Então, você paga mensalmente para ter esse escritório, ele vai fazer todas as análises de risco da sua empresa, tudo que surge no dia a dia. A sua empresa entra em contato com o escritório, ele chega e fala, você pode fazer isso, você não pode, por quê? Sim, por que não? Muitas das vezes entregando parecer, fazendo reunião, são reuniões estratégicas, são preventivas, ou seja,
Ah, quero ter aqui um ponto britânico. Não, peraí, você não vai fazer um ponto britânico, por isso, isso, aquilo. É assim que funciona o seu ponto. Pronto, só aí você já se protegeu. Olha, hora extra, você está pagando hora extra. Por quê? Será que não cabe aqui um banco de horas no seu caso? O escritório de advocacia, ele busca assessoria jurídica preventiva, que é aquela que fica mensalmente com você, né? Ela sempre te dá as melhores dicas para que você economize, evite processo e, se tiver processo, tenha documentos suficientes para não tomar uma condenação. O direito do trabalho, ele não é necessariamente um gasto, aquela coisa que você já entra achando assim, só vou gastar. A assessoria jurídica trabalhista, ela não é um gasto, ela é uma proteção, ela é uma blindagem ali. É um profissional sempre olhando de fora o que você está fazendo certo ou errado e corrigindo de acordo com o que você puder. Então não pense duas vezes antes de constituir sua empresa, ou você já tem ela, reorganize, veja se você tem regimento interno, se você tem ali código de conduta, como estão seus contratos de trabalho, sua folha de pontos, pagamentos, contra-cheques, tem prestador de serviço, como está o contrato PJ dele, o que ele está fazendo, como está sendo executado isso. Isso tudo, com apoio de uma assessoria jurídica, você evita muita dor de cabeça. Então, se você tem empresa, saiba que entender as suas obrigações gera um prejuízo muito menor. Muitas das vezes você até anula quando você pode fazer isso. E a maioria das empresas tomam processos por erros que são muito simples de se corrigir. Eles estão aí no dia a dia, habituais, acontecem muito. Então, se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, porque eu explico direito do trabalho sem juridiquês, no dia a dia, próximo ali, com uma fala fácil, porque empresário é empresário, advogado é advogado.